Bom dia, irmãos. Eu vou apenas dar uma pequena mensagem para a nossa abertura de hoje. Eu estou lendo um livro que eu ganhei da Cris, que se chama O Menino que Acreditava em Milagres. Amém. Essa semana eu estava lendo esse livro e uma parte dele falava sobre propósito. E eu lembrei muito da igreja. Eu estou aqui há um pouquinho de tempo e me ensinaram que quando você vem para a igreja, você deve vir com um propósito. Pode ser fazer o seu irmão do lado direito feliz, pode ser dar bom dia, pode ser um pedido de oração, não importa. Você deve estar aqui com um propósito. O propósito, ele te ajuda a dar forças, ele te dá forças para continuar. Ele te motiva. Sem propósito, a gente não vive. Normalmente, nós temos propósitos nas nossas coisas do dia a dia. Você tem um propósito de estar todos os dias no seu trabalho. Você tem o propósito de tirar boas notas. E, normalmente, para as coisas de Deus, nós não conseguimos mensurar esse propósito. Exemplo, você não sabe quantas reuniões você faltou na igreja esse ano, sabe? Não. Você sabe que nota Deus te deu pela sua participação na última porciúncula? Não. É difícil mensurar, não é? Mas sem propósito, não há vida. Sem propósito, não tem força. Nossa engrenagem não funciona. O pastor falou, na vigília, sobre uma arma importante de Deus, que é o silêncio. O contrário do propósito é a indiferença. Eu não sei se você já recebeu esse conselho amoroso péssimo, mas já disseram isso para mim. Se você quiser fazer uma pessoa se apaixonar por você, despreze. Vocês já ouviram isso? Despreze. Não funciona esse conselho amoroso, mas o contrário do propósito é a indiferença. Pense bem, quando você fica distante de Deus, você consegue ouvir a voz de Deus? Não. Não é que Deus não esteja ali, mas Ele silenciou porque você silenciou. E isso é o que acaba com a gente. É isso que nos destrói. O nosso silêncio gera o silêncio de Deus. E nesse silêncio, a gente não consegue ter propósito. E sem Deus, não há propósito que seja sustentável. Eu quero convidar você a ler esse texto comigo. Eu espero que esse texto mude o seu dia e que, através dele, você possa encontrar o seu propósito de estar aqui hoje. Indiferença versus propósito. Um herói é um indivíduo comum que encontra força para perseverar e resistir, apesar de dificuldades extremas. Você está ardendo de propósito hoje? Não estou perguntando quando foi a última vez que entrou em uma casa em chamas ou se arriscou para salvar alguém. Quero saber se está vivendo como se sua vida valesse a pena. Como se algo importante em sua vida estivesse em risco hoje. Você está apostando tudo? Ou permitiu que a indiferença lentamente roubasse toda a sua alegria? Está deixando que as coisas mundanas, ordinárias, desafiadoras, tediosas, roubem a essência da sua vida? Deixe que esse seja o seu ponto de inflexão. Escolher viver de fato significa não estar disposto a aceitar uma vida neutra. Você pode continuar a se esconder, se proteger, não se envolver e fingir não se importar. Certamente pode cruzar os braços e dizer, e daí não me incomodo, e daí não ligo, e daí não importa. Ou pode voltar para a luta. Você pode envolver-se com o mundo à sua volta, encontrar o seu propósito e agarrá-lo com toda a sua vontade. Pode orgulhosamente declarar, e daí que às vezes me queime, vale a pena. E daí que às vezes me machuque, posso inspirar outras pessoas. E daí que seja difícil, só tenho uma vida e não planejo desistir nunca. Ao escolher viver ardendo de propósito, você pode salvar uma vida, talvez a sua própria. Escolha o propósito.
Esse autor, ele dizia assim: o meu propósito é falar do que eu vivi para as outras pessoas. E ele dizia: como é que eu faço esse propósito na minha vida todos os dias? E ele tinha uma frase que ele disse que escrevia em todos os lugares: porque Deus exige, a minha família precisa e o mundo anseia. Que você possa descobrir o seu propósito para esse encontro hoje e que viva plenamente até o culto mais tarde. Amém. O convite hoje é para que você viva uma vida com sentido. Uma vida que não tem propósito é uma vida que não vale a pena ser vivida. Não viva a vida de outra pessoa. Viva a sua vida. Não viva a vida baseado nas opiniões de outras pessoas. Viva a sua vida com o seu propósito, com o seu alvo. Deus, ele tem um chamado específico para cada um. Deus, ele tem uma inspiração, um chamado específico para cada um. Se você não realizar o propósito de Deus na sua vida, ninguém, nenhuma outra pessoa vai realizar. Porque Deus, ele fez um propósito específico para você. Ai, André, quer dizer que só existe um jeito de viver a minha vida se eu não cumprir exatamente o plano de Deus? E aí eu vou tergiversar sobre algo que me consolou muito quando eu aprendi. Stefânia, que gosta quando eu falo um pouco de filosofia, né? Uma pequena história. No princípio da igreja, um dos pais da igreja era Agostinho de Hipona, ou conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tinha uma briga muito séria com os arminianos. Arminianos eram uma galera que dizia o seguinte, mais ou menos isso que eu falava, dizendo: você tem um destino, um propósito, uma vontade de Deus imutável para a sua vida, e você, por mais que queira, você não pode fugir desse destino. Agostinho, ele foi o maior defensor que existe do livre-arbítrio. Só que tinha um problema. Os arminianos diziam: se Deus sabe o futuro, Deus não sabe o futuro? Deus não sabe o presente, o passado e o futuro? Se existe um futuro que Deus sabe, logo o futuro já está traçado. Agostinho, ele disse mais ou menos assim para os arminianos: juvenis. Claro que ele não usou juvenis, né? Mas ele disse mais ou menos assim: a sua mente limitada vê o futuro que Deus vê como um único caminho, mas Deus, ele está em todos os futuros possíveis. Por isso que ele pode te dizer quais as melhores escolhas. Deus está em todos os futuros possíveis. Ou seja, ele é seu parceiro nesse caminho. Ele é seu parceiro nesse caminho, né? Ele constrói junto esse futuro com você, porque ele te deu liberdade, ao mesmo tempo que ele sabe o fruto de todas as escolhas, a razão de todas as escolhas. Deus, ele sabe todos os futuros possíveis. E foi engraçado porque eu gosto muito dessa percepção. Eu escrevi 2 peças publicitárias e eu gosto muito de Agostinho. E aí a gente filmou e eu coloquei isso em todas. E aí é legal porque sempre que eu assisto o vídeo na TV, eu digo: Agostinho, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas eu que estou assistindo sei, né? E a atriz diz bem séria: seu filho não precisa ter medo do futuro, se estiver preparado para todos os futuros possíveis. Colégio Nova Dimensão e tal. Aí faz a propaganda, né? Aí toda vez que eu assisto, eu digo: Agostinho. Quem não assiste talvez nem saiba, mas aí a propaganda que eu escrevi sempre prega para mim. E eu fico muito feliz nisso. Busque o seu propósito, construa o seu propósito. Às vezes quando alguém diz busque o seu propósito, gera uma certa angústia, porque você entende que só existe um propósito. Não, busque o seu propósito, construa o seu propósito junto com Deus.
Ele vai te guiar por esse caminho, Ele vai te inspirar por esse caminho, e Ele está em todos os futuros possíveis. Que conselheiro melhor do que esse, né? Que pode nos proteger. Você vê isso muito claramente no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é um modo constante de te ajudar a tomar decisões. Quer escolher uma esposa? Provérbios. Eu segui a risca, deu certo, confia em mim. Você quer aprender a ganhar dinheiro? Como escolher um sócio? Como ter uma vida de paz? Provérbios, ele fala sobre tudo isso. Mas basicamente ele está dizendo o seguinte: eu vou te dizer quais são as escolhas que você vai fazer, que vão te dar os melhores futuros possíveis. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos abençoa nesta manhã de encontro, para que nós possamos receber da Tua graça, receber do Teu perdão, receber do Teu amor e sermos cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora... Obrigado, Esther.